Olá pessoal, Pedro aqui novamente e eu gostaria de te fazer algumas perguntas para começar o vídeo de hoje. Você sente que você é uma pessoa que tem facilidade de se relacionar com as outras? Você é uma pessoa que faz muitos amigos, que se comunica bem, que é bastante expressivo, uma pessoa que consegue transmitir as suas ideias com facilidade? Bom, todas essas características são características de pessoas socialmente habilidosas. E hoje a gente vai falar sobre isso, habilidades sociais. Então fica aí e assiste até o final, beleza? Então vamos lá, para começo de história, o que são habilidades sociais? Eu não sei se você já escutou, né? Geralmente pessoas voltadas para a psicologia, elas estudam muito sobre esse tema, principalmente pessoas da área da abordagem cognitiva, da área da abordagem comportamental, mas ainda é um assunto um pouco desconhecido para grande parte das pessoas. Habilidades sociais nada mais são do que as habilidades para a gente saber se comportar ou interagir da forma adequada em diversos contextos diferentes. Existem pessoas que são naturalmente mais habilidosas do que outras, mas isso não significa dizer que pessoas que têm um déficit ou poucas habilidades sociais não possam desenvolver. Porque, como o próprio nome diz, são habilidades. E como toda habilidade, a gente desenvolve. Bom, de modo geral, as habilidades sociais elas dizem respeito a como a gente se comunica com as outras pessoas, como a gente enfrenta situações dilemáticas ou situações difíceis, como a gente desenvolve empatia pelas outras pessoas. Vale lembrar que tais habilidades sociais elas podem ser intra ou interpessoais, porque assim como elas podem nos ajudar a cultivar melhores relacionamentos e nos dar melhor com as outras pessoas, elas também podem nos ajudar a entender nossas emoções, a entender nossos sentimentos e a saber lidar melhor com eles. Então, basicamente, hoje eu vou falar sobre 6 tipos de habilidades sociais que nós podemos desenvolver para cultivar melhores relacionamentos. Eu queria começar falando para vocês sobre a habilidade social de comunicação. O que é isso? Eu acho que você já percebeu que existem pessoas ao seu redor que se comunicam muito bem, né? Que se expressam muito bem, que conseguem interagir de forma muito natural com as pessoas, elas conseguem expressar suas emoções, expressar seus pensamentos de forma muito fluida, e isso tudo diz respeito à habilidade social de comunicação. Dentro desse escopo de habilidades sociais, a gente encontra, por exemplo, a capacidade de dar e receber elogios, porque existem pessoas que têm muita dificuldade em dar elogio ou mesmo de receber. A capacidade de falar em público, existem pessoas que não conseguem, que simplesmente travam. Claro, isso envolve outras questões também, como problemas de ansiedade, especificamente o problema da ansiedade social ou fobia social, que eu já falei no vídeo sobre ansiedade, mas pessoas que têm um déficit nessa habilidade social de comunicação, elas têm dificuldade em se expor, elas têm dificuldade em transmitir seus pensamentos, elas têm dificuldade em elogiar outras pessoas, elas são pessoas geralmente muito tímidas, e essa é uma habilidade social que ela é muito importante para quase todos os contextos, porque sempre que a gente tem que lidar com outra pessoa, a gente precisa se expressar, a gente precisa dar a nossa opinião, a gente precisa falar aquilo que está nos incomodando, e isso tudo é importante nas relações humanas. Por isso que a habilidade social de comunicação é uma habilidade extremamente importante e a gente precisa aprender a desenvolvê-la. A segunda habilidade social, que é igualmente importante à primeira que eu acabei de citar, é a habilidade social de civilidade. Por quê, pessoal? Eu acho que vocês já observaram que existem pessoas no teu contexto de trabalho ou na tua escola, na tua universidade, que são um tanto mal educadas. Mas como assim? São pessoas que não pedem por favor, que não dizem obrigado, são pessoas que não são muito polidas, que não são muito corteses. Muitas vezes isso acaba passando uma impressão muito ruim dessas pessoas, né? Porque a gente gosta de pessoas que são educadas, pessoas que dão bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que agradecem quando a gente faz algo bom, pessoas que pedem por favor para que a gente faça algo por elas. E muitas vezes a pessoa que tem um déficit nessa habilidade social de civilização ou civilidade, ela nem percebe isso. Infelizmente, a gente considera que a falta de algumas habilidades sociais pode ser decorrência ou consequência de uma criação pobre nesse sentido, né? De uma criação em que a criança ela não aprendeu a ser polida, a ser educada. E é importante que a gente desenvolva isso
para não ter prejuízos nas relações sociais quando nos tornamos adultos. É outra habilidade que a gente pode desenvolver em consultório com treinamentos específicos e que são muito importantes para as relações sociais. Bom, a terceira habilidade social que eu vou falar para vocês hoje é a habilidade social de assertividade ou habilidades sociais assertivas. O que é isso? Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar no conceito de assertividade, mas assertividade é basicamente quando uma pessoa sabe se colocar, ela sabe fazer críticas e ela sabe colocar seu ponto de vista sem ser agressiva, sem deixar de considerar a outra pessoa, o que a outra pessoa pensa, as vontades da outra pessoa. Então a assertividade, basicamente, é a forma mais adequada da gente se relacionar. Existem mais duas formas, que é a passividade e a agressividade. Quando uma pessoa é passiva, ela tem dificuldades em dizer não, ela tem dificuldades em fazer solicitações, ela sempre se coloca como culpada quando algo ruim acontece numa relação. Já uma pessoa agressiva é o extremo oposto. É aquela pessoa que nunca leva em considerações as vontades e os anseios das outras pessoas. Só ela tá certa, ela é a dona da razão e muitas vezes quando ela vai se colocar, ela acaba sendo extremamente bruta, extremamente ignorante. Então, a assertividade é como se fosse o equilíbrio entre essas duas forças. Uma pessoa assertiva é aquela pessoa que sabe se colocar, ela sabe fazer uma crítica, ela sabe fazer uma solicitação, ela sabe enfrentar uma situação de igual para igual, e isso é muito importante nas relações sociais. Imagina aí se você for um chefe, por exemplo, em que você precisa cobrar algo do seu funcionário. Você precisa fazer isso da forma correta. Existe um ditado que diz que às vezes a gente perde a razão ou o direito quando a gente não sabe transmitir adequadamente a nossa ideia. Às vezes a gente acerta no conteúdo, mas erra totalmente na forma. E mais uma vez, é importante que nós tenhamos uma boa comunicação para a maioria das relações sociais, sejam elas relações afetivas, relações de trabalho, relações de ensino, enfim, a gente precisa saber ser assertivo. E isso é algo treinável. É algo que a gente aprende. Ninguém nasce sendo assertivo, mas aprendemos a ser assertivos. Outra habilidade social extremamente importante, que infelizmente nós temos notado um déficit geral na sociedade, é a habilidade social de empatia, ou em ser empático. O que é empatia? Empatia é saber se colocar no lugar dos outros, né? É sentir a dor do outro, mesmo que não doa na gente. Por mais que seja uma palavra bonita, que está em vogue, que muita gente fala sobre isso, a gente percebe que ela está cada vez mais escassa. O sentimento, a habilidade em si está cada vez mais escassa na sociedade. As pessoas, talvez por conta de algoritmos de internet, ou talvez por conta de polarizações políticas, elas têm se fechado nas suas bolhas sociais e elas têm tido muita dificuldade em enxergar a vida com as lentes das outras pessoas. Entender o ponto de vista de pessoas que ela discorda. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com o diferente, aprenda a lidar com uma sociedade plural, porque a tendência é que ela se torne cada vez mais plural mesmo, e a gente precisa entender que eu não preciso concordar com aquela pessoa para respeitar a opinião dela. Eu posso muito bem ser empático sem necessariamente aceitar tudo. Eu posso ter minhas opiniões, eu posso ter a minha visão de mundo, eu posso ter os meus valores, mas eu preciso ser empático no sentido de tentar, pelo menos, entender o que aquela outra pessoa que discorda de mim está querendo dizer quando ela se coloca de uma determinada forma. Então, a habilidade social empática também é uma habilidade que se aprende e que nós precisamos desenvolver para lidar com pessoas que são extremamente diferentes da gente. A quinta habilidade é a habilidade social de trabalho, né? O que é isso, pessoal? Principalmente para quem trabalha com outras pessoas, sabe que não é fácil trabalhar com gente. Se você trabalha com público ou se você trabalha num lugar em que você tem que lidar com várias pessoas, você sabe que lidar com o ser humano não é fácil. E a habilidade social do trabalho, ela diz respeito a, por exemplo, como ser proativo, como liderar, como ser um bom liderado, como conseguir juntar forças com pessoas que talvez sejam muito diferentes de você para alcançar um determinado objetivo. Eu acho interessante porque ela, inclusive, ajuda na tomada de decisões e na resolução de problemas. Então, quando uma pessoa tem habilidades sociais de trabalho, ela consegue unir forças com pessoas que talvez ela nem goste tanto para alcançar um objetivo em comum, para alcançar o bem
geral. É uma habilidade social muito importante, principalmente para quem trabalha em corporações e grandes empresas, e inclusive é muito solicitada em processos seletivos das multinacionais e das grandes empresas. É importante aprender a trabalhar em grupo e a lidar com pessoas numa equipe de trabalho. Você já reparou que algumas pessoas têm muita dificuldade em expressar sentimentos, inclusive sentimentos positivos? Pois é, a última habilidade é a habilidade social de expressar sentimentos positivos. Essa habilidade social ela é extremamente importante para manter vínculos afetivos e amorosos. Por quê? Porque a gente gosta de estar com pessoas que nos elogiam, a gente gosta de estar com pessoas que reconhecem quando a gente faz algo bem, a gente gosta de estar com pessoas que expressam sentimentos positivos por nós. E pessoas que têm um déficit ou tem uma dificuldade nessa habilidade social, às vezes elas simplesmente não conseguem dizer que amam, não conseguem dizer que gostaram, não conseguem, sabe, dar um feedback positivo. Essa habilidade às vezes é muito confundida, inclusive, com aquela habilidade que eu falei de expressar elogios, de dar e receber elogios, que é a habilidade social de comunicação. E é importante dizer que, de fato, todas essas habilidades são relacionadas umas com as outras. Elas não são excludentes, elas são interligadas. Mas pessoas que têm um déficit na capacidade de expressar sentimentos positivos, elas têm uma fraqueza ou uma falha na comunicação. E isso acaba desgastando relacionamentos. Por isso que, percebam, as habilidades sociais elas são importantes para qualquer contexto. O contexto de trabalho, o contexto de uma relação amorosa, o contexto de amizade. A gente precisa desenvolver habilidade social. E por isso que existe o treinamento de habilidade social que eu vou falar para você agora. Bom, muita gente sabe que o suporte social é algo que evita com que muitos transtornos mentais se desenvolvam, como esquizofrenia, o transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade e vários outros. E o que acontece é que uma pessoa que tem habilidades sociais pobres, ela tem pouquíssimo suporte social porque ela tem muita dificuldade em ter relacionamentos, em cultivar relacionamentos. A gente já percebeu, através dos estudos que foram realizados, que as habilidades sociais elas se desenvolvem principalmente na infância. A infância é um período crítico para uma pessoa aprender a se relacionar com as outras e desenvolver suas habilidades sociais. Mas isso não significa que uma pessoa adulta não possa também desenvolver habilidades sociais. E é por isso que alguns psicólogos clínicos desenvolveram um treinamento de habilidades sociais, que basicamente são intervenções terapêuticas que ajudam pessoas a se tornarem mais socialmente habilidosas. O que acontece é que o psicólogo ele faz uma representação de determinadas situações sociais em que a pessoa vai ter que enfrentar uma situação dilemática, por exemplo, e aí ele pede para que a pessoa reaja como ela reagiria no dia a dia. E dependendo da resposta dela, ele vai fazer a intervenção de dizer, olha, talvez seja melhor fazer dessa forma, ou talvez você esteja sendo muito agressiva ou muito passiva, talvez você esteja pobre em determinada habilidade social e você precise desenvolvê-la dessa forma aqui. Então o treinamento de habilidade social são representações que acontecem no dia a dia, de eventos e fatos do dia a dia, e que o paciente é ensinado a como ele reagir da forma mais adequada e adaptativa socialmente falando. É um treinamento que ajuda pessoas que se consideram explosivas, pessoas que se consideram muito limitadas na comunicação, pessoas que se consideram muito tímidas, pessoas que têm problemas com fobia social. Quer aprender sobre isso? Vai lá no vídeo sobre ansiedade, eu falo sobre fobia social. Enfim, o treinamento de habilidades sociais serve para uma série de demandas e pode ajudar as pessoas a cultivarem melhores relacionamentos. Se interessou? Então procura um terapeuta cognitivo comportamental na tua cidade e pede para conhecer mais sobre o trabalho de treinamento de habilidades sociais. Eu tenho certeza que se você tem dificuldades em se relacionar com as outras pessoas, ou porque você se sente alguém muito tímido, ou porque você se sente alguém muito explosivo, muito agressivo, o treinamento de habilidades sociais vai ser muito útil para você. Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez eu vou pedir. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu tenho me esforçado muito para atender os pedidos de vocês lá no meu Instagram, lá no meu perfil, que é @pcpedrolucas. Então, se você não me segue ainda, aproveita e se inscreve lá e me segue lá também, porque lá você vai poder sugerir temas e, obviamente, eu vou atendê-lo. Eu vou atender seus pedidos. Eu vou gravar o tema que você vai sugerir para mim. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana e, óbvio, até o próximo vídeo.